Vamos partir do ponto que você estudou bem uma empresa, fez uma boa análise e comprou uma possível ação que vai se multiplicar em 10 vezes na bolsa. Até o então momento você fez exatamente tudo certo. Porém, o seu lucro só se torna lucro quando você vende aquela ação. E é aí que está a grande questão. Qual que é o melhor momento para você vender uma ação? É exatamente isso que eu vou falar nesse vídeo. Então bora lá. Fala turma, eu sou o Edu e sejam bem-vindos para mais um vídeo de educação financeira. Antes da gente entrar aqui no conteúdo exatamente de quando vender uma ação, nós vamos falar um pouco sobre os momentos que você não deve vender uma ação. Vamos começar pelo contrário. Bom, vamos lá, sem enrolação. O primeiro momento que você não deve vender uma ação de nenhuma forma é se o preço dela cair. Ai, Edu, mas como assim? A ação vai estar despencando? Como que eu não vou vender uma coisa que está despencando? Eu vou estar perdendo dinheiro e não vou vender? Como assim? Pois é, partindo do ponto que você fez uma boa análise, estudou os números, viu a história da empresa, analisou os concorrentes, viu como ela ganha dinheiro, fez uma excelente análise, você pode concluir que a empresa é uma excelente ação. Ou seja, a empresa foi muito bem comprada, você acredita na sua análise e devido a isso você comprou muito bem aquela ação. Aí você pensa comigo, caso os números não se alterem, caso nada mude na empresa, caso ela continue lucrando tudo certinho, por que você vai vender ela se apenas o preço mudou? A empresa é exatamente a mesma empresa que você comprou há meses atrás e até muitas vezes muito melhor do que você comprou meses atrás, a empresa melhorou, a única coisa que mudou foi o preço e mesmo assim você decidiu vender, não faz o menor sentido. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Vamos supor que você é dono de casa, dona de casa e você decide ir no mercado aí toda semana, na verdade você vai no mercado toda semana. E uma coisa fundamental da sua compra do mercado é uma carne, você tem que comprar exatamente aí 1 quilo de carne. Esse quilo de carne, ele tá frequentemente toda semana ali custando exatamente, vamos supor, R$50. Então 1 quilo da carne toda semana tá custando R$50, é o preço padrão dele. Vamos supor que em uma determinada semana você vai no mercado e encontra o exato mesmo quilo de carne por R$40 ao invés de R$50. E aí o que você faz? É óbvio que você vai comprar mais barato, porque é a mesma carne das mesmas semanas, só que num preço mais baixo. E isso te faz ter um ótimo custo-benefício, te faz comprar um excelente produto, né? Um excelente produto, no caso a carne, mas fazendo referência às ações, por um preço muito menor do que ele costuma ser. Então, na verdade, você não tem que vender a carne, você tem que comprar ela mais barato, porque ela está numa oportunidade naquele momento. E é exatamente a mesma coisa que acontece com as suas ações. Se os fundamentos são os mesmos, a empresa continua boa, continua forte, continua lucrando com todos os indicadores fundamentalistas, não tem o porquê você vender ela apenas porque o preço caiu. Pelo contrário, se o preço caiu, significa que você tem a oportunidade naquele momento de comprar mais ações daquela empresa para você conseguir ter um lucro maior lá na frente. Então jamais cometa o erro de vender a ação só porque ela caiu. Vamos pro próximo. Então o primeiro erro é vender porque ela está caindo e o segundo erro é vender porque ela tá subindo. Pô, Edu, mas como assim? A ação vai estar subindo, eu vou estar ganhando dinheiro, eu vou estar lucrando, eu vou cometer um erro se eu estar vendendo ela? Como assim? Não entendi nada. Exatamente. É óbvio que você deve vender em algum momento aquela ação. Só que se você está investindo pro longo prazo, você vai vender aquela ação no longo prazo. Qualquer tentativa de você fazer um lucro rápido em alguns dias ou em algumas semanas é considerado day trade ou swing trade. E se é day trade ou swing trade, não é investimento em longo prazo. Eu vou apresentar um dado agora que pode surpreender todos vocês. Em 2017, a FGV realizou um estudo com 19.696 traders. Eles analisaram quantos traders de 2012 até 2017 tinham feito lucro, né, desses 19.696. E adivinha, duvido você acertar exatamente quanto desses traders tiveram um lucro acima de R$300 no dia desde 2012 até 2017. Exatamente, foi uma parcela de 0,00 alguma coisa, o que dá exatamente um total de 13 pessoas. Das 19.696, apenas 13 pessoas conseguiram um lucro diário acima de R$300, o que representa uma porcentagem minúscula desse número. Ou seja, day trade, swing trade tem até um pouco mais de chance de dar certo, porém, em suma, não funciona. O que mais vai te dar dinheiro, nesse caso aqui, é você comprar uma ação barata e você vender ela no longo prazo. Eu vou dar um exemplo agora para vocês entenderem melhor o meu pensamento. Vamos supor aqui que você investe em uma empresa e você comprou, estudou, analisou os números, viu que a empresa era uma excelente empresa e pá, comprou a empresa. Você comprou a empresa, ela começou a andar de lado, até cair um pouquinho nos primeiros meses, mas depois ela deu um boom para cima e você conseguiu multiplicar o seu patrimônio investido nela em 3 vezes. Logo, o que você vai pensar? Você vai tomar uma decisão enviesada achando que ela já subiu muito e ela pode cair. Nesse momento, você efetua a venda da empresa com um lucro aí de 3 vezes, ou seja, se você colocou R$1 milhão, você fez a venda com R$3 milhões. Na sua cabeça tá excelente, você
você consiga lucrar, você está se achando o melhor cara, o melhor investidor do mercado. Porém, o tempo passa e você continua estudando a empresa, ela fica de lado, do nada ela dá um boom, né? Daqui a 3 anos ela dá um boom gigantesco e multiplica no final das contas 10 vezes. Ou seja, aquela ação que você vendeu em 3 vezes, ela se multiplicou mais, sei lá, 7 vezes e no final, se você tivesse segurado o seu investimento, ele teria se multiplicado em 10 vezes ao invés de 3 quando você vendeu. Então não venda a empresa apenas porque a ação está subindo. Você pode tomar uma decisão muito enviesada e pode vender a ação no início da alta dela. Se a ação foi bem comprada, é uma boa empresa e tem perspectiva de crescer, provavelmente ela vai subir muito mais. Falando dos 2 únicos momentos em que você não deve vender uma ação, agora a gente vai passar por outro lado, que é o momento onde você deve vender uma ação. O primeiro momento que você deve vender uma ação é quando a empresa ela se torna 100% obsoleta. Ai, do que é obsoleta? Vou explicar. Você tá lembrado da Blockbuster, né? Aquela empresa que vendia DVDs, CDs de filmes e séries, quando tinha aquelas locadoras gigantescas nos Estados Unidos, enfim, até que no Brasil tinha algumas, mas a Blockbuster era uma empresa excelente, ela lucrava, tinha bons números, crescia, estava cada ano batendo recordes e recordes e recordes. Até que então momento surgiu uma pequena concorrente sem nada, com uma mão atrás da outra, sem nada, sem nenhum lucro, chamada Netflix. A Netflix, depois de alguns anos, como você pode muito bem saber, disruptou inteiro o mercado e conseguiu quebrar praticamente todas as suas concorrentes gigantes. E imediatamente todos os produtos da empresa ficaram obsoletos em questão de meses. Tudo que a empresa construiu em décadas foi por água abaixo. E aí, obviamente, você não vai continuar com a ação de uma empresa que o produto se tornou 100% obsoleto. Não faz o menor sentido. Sem produto, sem venda. Sem venda, sem lucro. Sem lucro, a empresa não sobrevive. Se a empresa não sobrevive, você que é investidor e sócio dela também não vai ganhar dinheiro. Então, exatamente aí no ano de 2004 até 2010, eu puxei um gráfico de receita da Netflix versus a Blockbuster para vocês verem o poder de uma empresa aí, startup, que está começando no mercado, que tem grande concorrência, né? E que pode sim falir grandes empresas. E nesse caso aqui, infelizmente ou felizmente, né, a Blockbuster foi à falência, fazendo com que todas as suas ações na bolsa zerassem. Por isso, o primeiro momento que você deve vender uma empresa é quando o produto ou serviço dela ficar obsoleto. Porque aí, meu querido, não tem para onde fugir. O segundo momento que você deve vender uma empresa é simplesmente quando tem uma oportunidade melhor no mercado. Bom, como você muito deve saber, né, a bolsa de valores é um ambiente muito dinâmico, toda hora está surgindo novas empresas, novas concorrentes, então as coisas acontecem de forma muito rápida. Então simplesmente de uma hora ou outra uma empresa pode despencar, pode ter algum lucro recorde ou algo do tipo e pode se tornar uma oportunidade melhor para você. E a única forma de você identificar exatamente uma oportunidade boa é você estudando aquela empresa. Porém, tome muito cuidado, porque esse tipo de venda de ação costuma ser muito arriscado. Muitas vezes você pode achar que é uma oportunidade e não ser uma oportunidade, o que vai te fazer perder dinheiro. Então tome muito cuidado em achar que tem uma oportunidade melhor, muitas vezes pode ser uma pegadinha. O terceiro momento que nós vendemos uma empresa, uma ação no caso, é quando ela se torna gigante na sua carteira, e não gigante de tamanho, gigante comendo todas as outras empresas dentro da sua carteira, quando ela tem uma porcentagem muito grande dentro da sua carteira. Para resolver esse problema de desbalanceamento, a gente pode fazer duas coisas. Ou nós usamos o nosso caixa, né, ou você usa o dinheiro que você tem em caixa ali em saldo na conta para comprar outras empresas que você tem em carteira e assim ir rebalanceando aos poucos aquelas empresas. A segunda forma é realmente na prática você vender algumas ações daquela empresa, que vai fazer com que ela tenha uma porcentagem, uma representatividade menor dentro da sua carteira como um todo. E aí dessa forma você vai conseguir ter uma carteira equilibrada de ativos, bem diversificada, sem muito para lá e nem muito para cá. E por fim, o último momento onde você deve vender uma ação é nunca. Olha só que interessante, nunca, exatamente nunca. Imagine que você comprou uma ação ao longo da sua vida e você foi aportando, comprando e ela é uma excelente pagadora de dividendos. Então você tem aquela ação ali, se você tiver aquela ação ali, ela vai estar te pagando excelentes dividendos todo mês. Então você percebe que se você vender essa ação, você não vai conseguir ter os seus dividendos. Então nesse momento talvez não faça nenhum sentido vender aquela empresa, mesmo que ela esteja caindo, porque ela vai continuar te pagando aquele dividendo recorrentemente. Philip Fisher dizia uma frase que eu gosto e uso muito no meu dia a dia na escolha das minhas ações.
Se uma ação foi muito bem comprada, o momento de vender é quase nunca. E é com essa frase que encerramos o nosso vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Já curte, se inscreve, deixa o seu comentário aqui de algum momento que você achou que faltou aqui nesse vídeo para vender uma ação. Espero que eu tenha te agregado pra caramba nesse vídeo. Como eu disse, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui e até um próximo vídeo. Ah, e não se esquece de me seguir no Instagram, @eduinvest_, porque lá eu posto conteúdos todos os dias, além de mostrar 100% da minha rotina. E é com esse recado que eu me despeço. Até o próximo vídeo e valeu!